Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Dornelas e hoje nós vamos meditar um pouquinho juntos na palavra de Deus. O tema da mensagem desse vídeo é: não perca as suas promessas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar, se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo, meditação da palavra de Deus para abençoar e encorajar ainda mais a sua vida e a sua caminhada cristã. Vamos para a mensagem? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Deixa abertinho lá e hoje a gente vai pensar sobre a vida de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão simplesmente foi o pai da fé, aquele que deu origem a acreditar naquilo que não se vê. Se a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que nós nem sabemos se existe, Abraão foi o precursor, foi o pai de tudo isso. Foi ele que ensinou o que é viver uma vida de fé para todos nós. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele foi o primeiro a ouvir essa voz de Deus e a acreditar nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Diferente de Noé, que veio antes de Abraão, que recebeu uma ordem de construir uma arca, e ele creu também, mas Abraão ele recebe uma promessa. Noé recebe uma ordem, Abraão recebe uma promessa. E essa é a grande diferença da vida de Noé para a vida de Abraão. Abraão recebe uma ordem quando ele tinha 75 anos de idade. Sai da terra onde você está, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali Deus faz algumas promessas a Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar. Seu nome vai ser grande e famoso e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Então, Abraão, naquele momento, recebe uma promessa. Abraão, você tem que deixar o lugar onde você está, você tem que sair da sua zona de conforto. Será que foi fácil para Abraão simplesmente largar seus pais, aquilo que ele estava acostumado a fazer, a terra onde ele estava acostumado a morar, o lugar onde ele tinha se casado? Ele largou tudo, ele saiu daquilo que era confortável para ele por causa da voz de Deus que ardeu no coração dele naquele momento e ele resolveu viver não por aquilo que ele estava vendo, mas por aquilo que ele estava ouvindo. E aí nasce o pai da fé. Ele creu e a Bíblia diz que por isso ele recebeu, sabe, as promessas como justiça, por ele ter acreditado somente na voz de Deus e na promessa que Deus daria a ele anos e anos depois. Aquilo foi imputado por justiça a Abraão e ele se tornou o pai da fé. O grande homem, né, da religião judaica, o grande homem, né, o primeiro hebreu, nasceu ali aos pés de Abraão, né, nasceu ali da linhagem de Abraão, a partir de Abraão. E por isso então que Abraão é um nome tão importante para o judaísmo, também para o cristianismo, porque ele é o pai da fé. Ele ouviu a voz de Deus e acreditou. Então eu repeti isso várias vezes para que você pudesse aprender, entender e se lembrar que ele ouviu, ele creu e ele começou a se mover para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. Eu quero começar pensando nisso com você hoje. Talvez você tenha promessas de Deus para a sua vida, mas você esteja parado, paralisado. Talvez Deus já tenha dito para você: saia do lugar onde você está, passe a fazer outras coisas, mude a sua vida, mude a sua forma de viver, de pensar, mas você continua apegado na sua zona de conforto. Você continua apegado às coisas que você acredita, você continua apegado ao seu passado, você continua apegado até ao seu presente e às vezes você está apegado a coisas que você ainda nem viu, mas que você acredita que são de Deus para sua vida, mas na verdade são apenas a sua imaginação. Quando a gente se apega à promessa verdadeira de Deus, essa promessa faz com que a gente se mova, porque Deus, ele não é um Deus paralítico, um Deus travado. Deus é um Deus de movimento. Jesus, quando ele andou aqui nessa terra, ele estava sempre em movimento, indo de um lado para o outro, pregando a palavra, curando os enfermos, ensinando as pessoas.
E às vezes a gente acha que a gente tem que continuar ali quietinho na nossa vida, na nossa zona de conforto, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, e Deus já tá aqui, e aleluia, e você vai vivendo a sua vida de uma forma que você não vive as promessas de Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender é que para viver as promessas de Deus na sua vida, você precisa ter fé. E a segunda coisa, você precisa se mover. Quando Deus pede para Abraão sair da sua terra, Deus está dizendo para Abraão assim: Abraão, sai da sua zona de conforto. Abraão, sai daquilo que você conhece. Abraão, sai daquilo que você tem o controle e passa a viver conforme a minha palavra e a minha vontade. E Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer isso com você também. Deus vai pedir para você sair da sua zona de conforto, deixar para lá aquilo que já é tão bom, aquilo que é tão fácil para você viver por fé. E aí começa a trajetória de fé de Abraão. Ele se apega àquela promessa e ele acredita que ele vai ser pai de uma grande nação e que muitas pessoas serão abençoadas por causa da vida dele. Mas tinha um problema. Abraão já era velho, tinha 75 anos, Sara, sua esposa, tinha 70 anos e eles eram estéreis, Sara não podia ter filhos. Abraão tem filho com outras mulheres, mas Sara não podia ter filhos. E a esposa dele, né, a mulher dele, que era Sara, o casamento legítimo dele, que era com Sara, ele queria ter um filho. Ele sabia que a promessa de Deus não viria de Ismael, que foi o filho que ele teve com a concubina. Ele sabia que a promessa dele viria de Sara. E ele acreditava nisso com toda a fé. Tanto que um dia Deus fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, olha essas estrelas, Abraão. Tudo isso vai ser a sua descendência. Olha para a areia, Abraão. Tudo isso vai ser a sua descendência. Mas depois de receber tais promessas e do tempo passar, Abraão já estava com 99 anos e um dia na visitação de Deus a ele, ele fala: Senhor, eu ainda não tenho filhos. E aí os homens de Deus que estavam visitando Abraão dizem a ele: olha, no próximo ano, Sara vai engravidar e dará à luz a um filho. No próximo ano você vai ver essa promessa nas tuas mãos. Abraão já era abençoado, Abraão já tinha posse, já tinha riqueza, mas faltava a promessa principal, aquilo que ele se apegou quando ele saiu da terra onde ele morava para ir para uma terra onde Deus mostraria. E um ano depois, quando Abraão tinha 100 anos, nasce Isaque, o filho da sua velhice, o filho da velhice de Sara. E quem diria que um homem de 100 anos e uma mulher de 95 anos pudesse dar luz a filhos? Mas eles, por causa da bênção de Deus, por causa da fé que eles tinham na palavra que Deus tinha dado, eles se tornaram pais. Então, eu quero te lembrar outra coisa sobre promessa agora. Promessa é acreditar no impossível de Deus, porque o possível está ao seu alcance. Aquilo que você tem o controle está dentro da sua zona de conforto, mas Deus pede para você acreditar mais, Deus pede para você ir além, Deus pede para você se lembrar hoje daquelas promessas que Ele já fez na sua vida e que você ainda não viu sendo realizadas. E Ele te trouxe aqui para te lembrar. Essas promessas vão se cumprir. E você, com os seus olhos, um dia, assim como Abraão e Sara viram e contemplaram Isaque, você também vai ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Mas o problema começa aí. Quando a gente vê as promessas de Deus sendo cumpridas, a gente começa a se apegar a algumas coisas e a gente se esquece que tem promessas ainda maiores para a gente viver. A promessa maior de Abraão era ser pai de multidões, era ter uma descendência como a areia, como as estrelas do céu. Mas Abraão, na alegria dele de ter Isaque nos seus braços, ele faz festa quando Isaque é desmamado e ele está ali passando um momento de alegria. E a Bíblia, lá em Gênesis 22, vai dizer que depois do tempo de desfrutar daquela promessa, de viver aquela alegria do nascimento de Isaque, Deus chama Abraão e Abraão diz: Eis-me aqui, Senhor. Quando você diz eis-me aqui a Deus, você está mostrando para Deus que você quer ter o seu coração totalmente dependente e disponível a Ele. E Abraão ouve Deus dizendo a ele assim: pega Isaque, o seu filho,
o seu único filho a quem tu amas e me oferece como sacrifício no Monte Moriá, em um lugar onde eu vou te mostrar. Uau! Pega o seu único filho. Abraão tinha Ismael, mas o filho da promessa, o filho do seu casamento era Isaque. E Isaque era o filho a quem ele amava. E a Bíblia diz, e deixa isso muito claro, pega o filho a quem tu amas, Abraão, e oferece esse filho como sacrifício no monte, no lugar onde eu vou te mostrar. E eu fico imaginando o que Abraão sentiu quando ele ouviu aquilo tudo. Mas Isaac é o filho da promessa. Mas Isaac é a resposta de Deus para a minha vida. Mas Isaac é aquele que o anjo passou aqui e disse que ele seria gerado. E às vezes a gente olha para essa história, né, apenas como a provisão de Deus entrando ali na vida de Abraão, mas a gente se esquece de olhar tudo aquilo que Deus transformou dentro do coração de Abraão depois que ele ouviu esse pedido da parte de Deus. E lá no verso 3 do capítulo 22 de Gênesis, diz que Abraão, na manhã seguinte, logo após ele ter ouvido a voz de Deus, ele já começou a se mover. Lembra que eu falei sobre movimento, sobre sair da zona de conforto? Deus estava ali chamando Abraão. Abraão, sai dessa zona de promessa realizada. Eu quero levar você para um outro nível, para um outro lugar. E Abraão rapidamente junta a lenha, pega o seu filho, servos e um jumentinho e vai subindo e leva a lenha para o sacrifício, pega o fogo do sacrifício, pega todas as coisas do sacrifício e vai. Abraão vai. E eu imagino Abraão subindo aquele monte, passo a passo, pensando, Deus, esse é o filho da promessa, o Senhor não vai me tirar esse filho. Deus, esse filho foi o Senhor que me deu, o Senhor não vai me tirar. Só que sabe por que Deus põe Abraão à prova? Porque Abraão estava apegado demais àquilo que Deus tinha lhe dado, aquilo que os olhos dele podiam ver. E quantas vezes eu e você não estamos apegados à última realização das promessas que Deus trouxe para a nossa vida? Talvez você tenha passado anos pedindo um casamento, pedindo um marido, e aí, agora que você se casou, você está aí totalmente apegado ao seu casamento e Deus começa a falar assim: olha, lembra que tem promessa maior só do que um casamento. Tem uma geração para você ter, tem bênçãos para você viver, tem pessoas para você abençoar através da sua história, da sua vida e das suas experiências. Talvez você tenha pedido um emprego para Deus e agora que você recebeu esse emprego de Deus, você está tão feliz, tão apegado que você quer estudar, se preparar, aprender mais e se dedicar mais, e trabalhar mais e você está se esquecendo de Deus. Então, quando você começa a se esquecer, quando o seu coração começa a ficar apegado às coisas que os seus olhos podem ver, assim como Abraão estava apegado a Isaac, Deus vai te colocar à prova e Deus vai te pedir algumas coisas. Primeiro, Deus vai pedir para você sair do lugar de conforto. Deus vai pedir para você subir um monte e entrar na presença dele. Depois, Deus vai te pedir um sacrifício daquilo que tem ocupado o lugar dele no seu coração. E a única coisa que Deus queria realmente de Abraão não era Isaac. Deus não queria que Abraão matasse o filho da promessa. E Abraão sabia disso, porque lá em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão tinha convicção e certeza de que ainda que Isaac morresse, Deus era poderoso para torná-lo à vida novamente. Abraão sabia que ele estava sendo tratado no apego do coração. E eu imagino Abraão preparando aquela lenha, e arrumando fogo, e pegando as coisas para o sacrifício, e subindo o monte, e sendo ministrado por Deus. Abraão, você precisa se desapegar. Abraão, a promessa que eu fiz eu vou cumprir, Abraão. A promessa não acaba em Isaac, Abraão. Tem muito mais promessa da minha parte para você. E quantas vezes Deus tem promessas e bênçãos para a nossa vida, mas a gente se apega ao último milagre que a gente viveu e a gente esquece que Deus pode fazer muito e muito e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes a gente tem vivido uma vida cristã medíocre porque a gente está apegado às coisas que os nossos olhos veem e a gente se esquece das promessas maiores. E Deus te trouxe aqui hoje
para te fazer lembrar. Ele tem promessas maiores para a minha vida e para a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te fazer lembrar que Ele é mais poderoso do que o que você pode imaginar, que aquilo que prometeu Ele cumpre. E a promessa de Abraão não era apenas ter um filho, mas era ser pai de multidões. E ali, quando Abraão está pronto para sacrificar Isaque, ele ouve uma voz do céu: Abraão, agora eu entendo que você me ama acima de todas as coisas. Ah, Abraão, agora você entendeu que você não deve estar apegado a coisas que os seus olhos podem ver. Você entendeu, Abraão, que o seu coração precisa ser totalmente meu, Abraão. E é isso que Deus está te pedindo hoje. Ele quer que todo o seu coração esteja apegado a Ele. Ele quer que você creia nele com toda a sua fé, sabendo que o milagre que você tem visto hoje é pouco, é apenas uma gota diante daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Porque milagre maior e perfeito nós viveremos na eternidade. Quer milagre maior do que a salvação de um homem e de uma mulher pecadora como nós? Mas Deus ainda quer dar gotas para nós daquilo que Ele tem aqui nessa terra. Deus quer mostrar para a gente o que é ter uma vida abundante, o que é ter uma vida próspera, o que é ter uma vida no deleite, desfrutando as plenitudes de alegria da presença dEle. Muito mais do que aquilo que os teus olhos podem ver. Deus quer trazer ao seu coração a lembrança que Ele tem promessas maiores para você hoje. E quando Deus pede Isaque a Abraão, Deus simplesmente fala: Abraão, sacrifica aquilo que tem roubado o meu lugar no seu coração. E é isso que Deus pode estar te pedindo hoje. Sacrifica mais o tempo. O que será que tem roubado? Hoje o tempo é uma moeda tão valiosa, tão preciosa, e a gente gasta tempo com tantas coisas, e pode ser que Deus esteja hoje te pedindo e te lembrando: eu quero passar tempo com você. Eu quero estar junto de você, eu quero trazer a minha presença para a sua vida, mas a gente gasta tempo com trabalho, com passeios, com família, com tantas coisas, com celular, com redes sociais, e a gente esquece de gastar tempo desfrutando da presença de Deus. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo para você hoje. Gaste tempo na minha presença, ore, leia a minha palavra, busque, porque eu tenho promessas maiores para você. Abra mão dos Isaques, daquilo que você está apegado. Abra mão daquilo que tem roubado o meu lugar no seu coração, para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando você passa a viver desta forma, você está renovando a sua mente e a sua vida passa a viver uma verdadeira transformação. Quando você se apega somente às promessas de Deus, quando você se lembra que, por mais que você esteja vivendo um milagre hoje, Deus tem milagres maiores para amanhã. Você começa a viver a abundância e a plenitude de Deus na sua vida. Porque Deus tem muito mais do que o último milagre que Ele já realizou em você. Deus tem muito mais do que a última promessa que Ele cumpriu. Ele tem estrelas do céu, Ele tem areia do mar para poder dar para cada um de nós que cremos na palavra dEle. Então hoje, se lembre dessas promessas de Deus para a sua vida. Se lembre que Ele tem muito mais. Se lembre que os pensamentos dele são maiores do que os meus e os seus. E se apegue às promessas e não se apegue àquilo que os teus olhos podem ver. E quando Abraão desce daquele monte, quando Abraão desce com Isaque vivo nos seus braços, ele passa a viver as promessas maiores. Depois de ele ter sido aprovado naquela grande prova de sacrifício, não do seu filho, mas do seu eu. O que subiu para o sacrifício não foi Isaque. O que subiu para o sacrifício foi o eu de Abraão. E às vezes é isso que você está precisando matar hoje. O seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. Às vezes é isso que está precisando morrer para que você viva promessas maiores. Às vezes Deus está querendo simplesmente que você tire os seus olhos das coisas da terra e olhe para o alto, assim como Abraão olhou e ouviu a voz dele falando.
E quando Abraão desce, ele desce renovado, ele desce transformado. Abraão, ele viveu 175 anos. E quando Isaac nasce, ele tinha 100. Vamos relembrar aqui a cronologia de tudo que Abraão viu ainda depois que ele desce daquele monte? Isaac se casa aos 40 anos com Rebeca. Então Abraão tinha 140 anos quando vê o seu filho se casar. Quando Isaac é pai e nascem os gêmeos, Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Isaac tinha 70 anos, então Abraão tinha 170 anos. Abraão viu os seus netos. Abraão viu as gerações. Abraão começou a ver ali as estrelas do céu nascendo através da bênção geracional que Deus derramou sobre a vida dele. E Abraão morre aos 175 anos, em paz, feliz, sabendo que aquilo que Deus tinha falado, Deus já estava cumprindo. Aquilo que Deus tem falado com você ao seu coração, aquela promessa que Ele tem te dado, aquela resposta que você tem esperado, não perca a esperança, mas mate o seu eu. Coloque em sacrifício aquilo que você tem estado apegado, porque quando a gente está apegado às coisas, a gente cria ídolos dentro de nós sem a gente perceber. E Deus não vai disputar o espaço do seu coração com ninguém, porque o espaço que é dele é só dele, o lugar dele é só dele, e ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando ele começa a realizar promessas e cumprir a palavra dele na sua vida, é para que você devolva toda a glória para ele, porque ele não disputa lugar no seu coração com ninguém. Toda a glória deve ser dada a Deus. Se você está sendo abençoada, é porque Ele tem aberto as mãos dele sobre a sua vida e trago paz e prosperidade para você e para a sua descendência. Eu quero muito que hoje você tome posse da mesma bênção geracional de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família vai ser abençoada, a sua descendência vai ser abençoada. Mas para isso você precisa tirar os seus olhos daquilo que ainda está roubando o lugar de Deus no seu coração e passar a viver somente as grandes promessas dele para você. Amém? Eu quero muito que Deus te abençoe. Eu desejo realmente que você se sacrifique. E Deus tem me pedido muitas coisas nesses últimos dias. Deus tem me falado, Lilian, abre mão dos títulos. Lilian, abre mão daquilo que você faz. Lilian, abre mão daquilo que é confortável. Abre mão da sua zona de conforto. E eu tenho realmente vivido isso e por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Eu estou abrindo mão de cargos, eu estou abrindo mão de posições, eu estou abrindo mão de lugares que para mim eram tão confortáveis, porque eu acredito que o novo de Deus vem para a nossa vida quando a gente abre mão, quando a gente larga o apego. E o próprio Jesus, diz a Bíblia em Filipenses 3, o próprio Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, antes ele abriu mão de tudo isso e ele veio aqui na terra para estar entre nós e morrer uma morte vergonhosa que foi a morte de cruz. Mas por causa disso, Deus o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Há uma grande bênção no desapego. Há uma grande honra de Deus para aqueles que não estão apegados às coisas. Assim como Jesus não se apegou ao fato de ser o próprio Deus e de receber toda a adoração dos seres celestiais no céu. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão do resplendor do céu, ele abriu mão da presença do próprio Deus e ele nasceu aqui na terra como homem. Ele entendeu a nossa dor. E por causa do sacrifício que ele fez, Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre.
Entenda que quando você se desapega, quando você abre mão daquilo que os teus olhos estão tão apegados, quando você se desapega da última promessa, do último milagre que você viveu, Deus vai te levar para lugares mais altos, Deus vai te levar para lugares maiores, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida e da sua história. Deus tem prazer em realizar as promessas dele na vida dos filhos. Mas por que que você está apegado àquilo que aconteceu no passado? Isaías 43 vai dizer: está vindo uma coisa nova, não se apegue às coisas do passado, a tudo aquilo que vocês viram acontecer, não se apegue mais às coisas do passado. Olhe, está vindo uma coisa nova. Eu já comecei a fazer. Que o novo de Deus possa se manifestar na sua vida hoje. E que você possa viver verdadeiramente todas as bênçãos de Deus para você. E tudo aquilo que Ele já trouxe como promessa que tem ardido aí no seu coração. Abra mão, saia da zona de conforto e se prepare para viver o sobrenatural de verdade de Deus na sua vida. Bênçãos maiores e infinitas que você nunca nem imaginou. Eu desejo que a bênção e a prosperidade de Deus estejam sobre a sua vida nessa hora, para que você não tenha medo de se sacrificar, mas que você possa viver cada dia mais na presença de Deus. O único medo que eu quero ter no meu coração é de não viver as promessas de Deus. O restante, Deus dá força para a gente enfrentar. E Deus aprova aquele quem Ele prova. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, aqui no nosso canal.